Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite do IPAI, do João Roberto Moreira Alves, e que é sempre feito através do Sérgio, porque é é sempre uma oportunidade de encontrar amigos e de poder ter uma possibilidade de falar sobre um assunto que dominou toda a minha vida, que foi a universidade. E, principalmente, esse assunto, a universalização da universidade. Né? Bem, as universidades são entidades universais. Elas são sempre entidades universais. Existem universidades nos países, mas não existe uma universidade britânica, uma universidade brasileira, uma universidade norte-americana. Enfim, o que existem são entes que se chamam universidades e que se dedicam ao conhecimento, se dedicam à ciência, ao conhecimento humano e à preservação desse conhecimento e à divulgação, da ciência. Como surgiram as universidades? Bom, as universidades elas surgiram de uma forma muito interessante, muito original. Existiam sábios, principalmente na região do continente europeu, e esses sábios iam se deslocando para locais, né? E se estabeleciam nesse local, e as pessoas que queriam auferir, que queriam se beneficiar do conhecimento daqueles sábios, iam para esses lugares, e iam se aproximando e iam assistindo alguma coisa que começou a se chamar de classes, de aulas. Por quê? Porque era uma maneira de haver uma interação entre o sábio e os seus discípulos e de ensinar. Né? E é interessante que muitos dos discípulos saíram de perto dos seus sábios e foram se transformar em sábios e foram para outros lugares e continuaram com a sua atividade. Essas instituições, esses encontros, que eram chamados de universidades, passaram, então, a ter esse nome. E por que universidade? Porque, evidentemente, que quem ia procurar um sábio para auferir, aprender os seus ensinamentos, não era de uma mesma região, de um mesmo país, mas eram pessoas de várias partes, principalmente do continente europeu, e que se destinavam, né, que se dirigiam a essas regiões, e ali, em torno daqueles sábios, existiam pessoas de várias procedências e de várias origens, o que constituía a universitas, a universidade, e o nome foi dado às universidades até hoje, né, com essa denominação. Então, eu queria sublinhar isso. As universidades são instituições que, basicamente, são universais, vamos dizer, internacionais. Se você tem em um país uma universidade, chamada universidade, mas que não tem professores estrangeiros, que não tem alunos estrangeiros, que não tem uma troca de conhecimento entre nacionais do país e pessoas do exterior, não tem pesquisa, trabalhos de cogitação em conjunto com países do exterior,
essa instituição não é uma universidade. Ela pode chamar tudo. Podem ser úteis. Por exemplo, o país precisa ter escolas técnicas para formar profissionais. O país precisa ter escolas que adestrem para determinadas situações, mas essas escolas poderiam chamar por qualquer nome mesmo, universidade. E o que caracteriza a universidade? O que caracterizaria realmente a universidade são os trabalhos conjuntos, a cogitação, a conservação do saber e o aumento desse saber passando de gerações a gerações. Então, por exemplo, eu diria o seguinte, que uma instituição, para ser uma universidade de fato, em primeiro lugar, ela precisa ter em si, dentro de si, estoque de conhecimentos. Se alguém quer fazer uma pergunta dentro da universidade e não tem como responder, essa instituição não será uma universidade. Então, é preciso ter estoque de conhecimento. Não basta ter estoque de conhecimento, não. Os arquivos dos museus também têm estoque de conhecimento. Mas precisam ter também, uma instituição universitária, tem que ter também a capacidade de analisar esses conhecimentos e transformá-los em ciência. Transformaram em ciência. Ou seja, é como se existissem dentro da universidade as informações. E é preciso ter pessoas com capacidade para transformar essas informações em ciência e em conhecimento, que vai passando de geração em geração. Não é? E isso é um processo, esse é um processo que não pode ser feito isoladamente. Ele tem que ser feito junto com países do exterior, ele tem que ser feito junto com outras instituições, ele tem que realmente ser um processo participativo, ele tem que ser um processo de participação ativa. Né? Para uma universidade realmente ser uma universidade, talvez tenha que ter uma outra etapa, além da transformação da informação em conhecimento, que é a etapa em que o conhecimento é transformado em sabedoria. É muito tênue, muito peculiar. Quando é que um conhecimento se transforma em sabedoria? O conhecimento se transforma em sabedoria quando ele deixa de ser alguma coisa corrente entre os professores, os pesquisadores, os sábios, os doutores, e passa a ser de conhecimento, de domínio público. Passa a ser de domínio público. Isso é a sabedoria, que deixa de os muros, os umbrais das universidades e passa para o público, passa para a população e se transforma em sabedoria. Então, uma instituição universitária tem que ser internacional e ela tem que ter estoque de informações, capacidade, pessoas capacitadas para transformar a informação em conhecimento, em ciência, e a capacidade também de transformar esse conhecimento em algo útil às populações.
o que se chama e o que nós chamaremos, então, de sabedoria, né? Essa é uma condição para que essas instituições que existem no mundo todo continuem se chamando universidades, sejam universidades. Porque, percebam, precisamos, sobretudo, valorizar no nosso país essas instituições que são chamadas universidades. Elas têm que ser, preferencialmente, mantidas pelos governos. Mas a boa iniciativa particular também tem que ser admitida no setor das universidades. Só que, evidentemente, que uma instituição com a qualidade da PUC do Rio de Janeiro, que é uma instituição particular, tem que existir como universidade, porque ela é internacional, ela tem as informações, ela tem a capacidade de transformar a informação em conhecimento e ela produz sabedoria para a população. Mas uma instituição particular sozinha não pode manter uma universidade. Uma universidade tem que ser alguma coisa muito cara, uma coisa de muita relevância, e são fundamentais, vejam, não para os países. As universidades são fundamentais para a humanidade. Nós não conseguiremos ter paz, nós não conseguiremos desvendar os grandes ainda segredos do universo. Nós temos um único caminho, que é ampliar o conhecimento, fazer com que esse conhecimento humano cresça. E isso tem que ser quase que uma missão, isso tem que ser quase que uma cruzada. Ter pessoas, mas com toda seriedade, dedicada ao conhecimento humano, a preservá-lo, a produzi-lo e a disponibilizá-lo para a sociedade. É umas poucas momentos, umas poucas palavras, mas eu aproveito e agradeço ao pai essa oportunidade de poder, já no final da minha vida, de poder fazer essa declaração de amor à universidade, à verdadeira universidade, ao conhecimento. O único meio do homem se desenvolver não é por teoria, ou não é por ensaio e erro, mas é investindo seriamente no conhecimento humano. E nessa questão do conhecimento não há nenhuma tergiversação, não há nenhuma brincadeira. Tudo isso tem que ser feito extremamente, com extrema seriedade, com extrema dedicação e com extrema habilidade. Preservemos aqui no nosso país as nossas universidades. Vamos mantê-las íntegras, competentes e devotadas à ciência, devotadas ao conhecimento humano. E cada vez o mundo é mais desafiador e nós temos o dever de erigir
a humanidade plena de paz, plena de amor, plena de felicidade. E isso nós faremos através dos sistemas universitários, que não são nacionais, são sistemas internacionais que têm as nuances dos países onde se instalam. Eu agradeço por essa oportunidade de, mais uma vez, poder dar meu testemunho de vida pela dedicação que eu tive a essa causa, a causa da universidade.